Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás na dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus, aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que nos acompanha aí no santuário da tua casa. Como disse no início da celebração eucarística, hoje nós rendemos graças porque celebramos o natalício, o dia que nasceu a Luísa Picareta, a serva da divina vontade, ela que viveu como escrava do fazei tudo o que ele vos disser, ou eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Como disse também, no dia que ela nasceu, ela foi também batizada, e como um ato de misericórdia, um gesto tão grandioso de misericórdia, era também o Domingo da Misericórdia na ocasião. Então que o nosso coração se alegre com o nascimento da Luísa Picareta, que o nosso coração celebre também com louvores essa data tão festiva, e rezemos para que a igreja tão logo reconheça as suas virtudes heróicas e consequentemente a sua santidade, para que possamos já formalmente pedir a sua intercessão no céu. Nós estamos na quarta semana da Páscoa e nós somos convidados a abrir o nosso coração à graça do ressuscitado que se revela como o bom pastor. Desde domingo nós estamos escutando esta proposta litúrgica da igreja de olhar para a figura do bom pastor e reconhecer que nele nós encontramos a vida eterna, nele nós experimentamos a vitória, e ressuscitou o bom pastor verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Mas o que me chama a atenção na liturgia de hoje são as palavras que Jesus utiliza para definir as ovelhas. Ele diz que as autoridades locais não conseguem perceber que ele é o Messias porque não fazem parte do seu rebanho, não fazem parte do seu redil. Não conseguem reconhecer Jesus como Messias porque não são classificados como ovelhas que pertencem a ele. E quais são os critérios para ser ovelha do Senhor? Olha que interessante as palavras que Jesus utiliza. Ele diz que as ovelhas escutam a sua voz, que as ovelhas conhecem o pastor e que as ovelhas seguem o pastor. Olha os verbos utilizados: ouvir, conhecer, seguir. Nós somos convidados então a colocar em prática esses verbos na nossa vida, para que sejamos parte integrante do redil de Cristo, para que sejamos ovelhas do seu rebanho. Então nós precisamos primeiro conhecer o pastor. Conhecimento pressupõe intimidade. Nós precisamos ser íntimos de Jesus. E de que jeito se é íntimo de Jesus, senão
na presença dele, estando frequentemente com ele, permitindo que ele cure as feridas do nosso coração, entregando a ele as nossas necessidades, partilhando com ele as nossas alegrias. Eis o convite que eu te faço. Seja íntimo de Jesus. Afinal, afirma Santo Agostinho que ninguém ama o que não conhece. Não tem como dizer que eu amo o bom pastor se eu não conhecer o bom pastor. Então seja mais íntimo de Jesus na oração. Permita que o seu coração seja ritmizado por ele. Permita que a tua vida seja orientada por ele. E essa intimidade vai fazendo com que cresça em nosso coração o amor. Segundo verbo utilizado, ouvir. As ovelhas escutam a voz do pastor. Tantas vezes damos ouvidos a tantas realidades e escutamos tantos conselhos e partilhamos a vida com tanta gente e nos esquecemos de ouvir o Senhor. E de que jeito se ouve o Senhor se não tendo contato com a sua palavra? Permitindo que a palavra de Deus faça da nossa vida uma vida melhor, diferente. Moldados pela palavra, nós podemos trilhar caminho de perfeição. Paulo afirma: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos trilhar esse caminho de perfeição, nós precisamos escutar o Senhor na sua palavra. E o último verbo utilizado, as ovelhas me seguem. Nós estamos acostumados aqui na nossa cultura com o rebanho parado. Em geral, quando nós falamos em rebanho na nossa cultura, é um cercado com pasto à vontade. Deixo ali o meu gado, coloco água, de vez em quando coloco um pouco de sal também para o gado engordar mais rápido. Mas em Israel não era assim. O pastor ele era itinerante, porque nem sempre tinha grama abundante. Então o pastor escutava uma notícia: choveu lá em Cafarnaum, ia andando até Cafarnaum, levava as ovelhas lá. Choveu agora em Nazaré, ia andando com as ovelhas até Nazaré. Então o pastor convivia com a ovelha, o pastor dormia com a ovelha, o pastor estava todo o tempo com a ovelha, e por isso a ovelha não escuta outra voz, e por isso a ovelha não segue outra pessoa. Nós somos convidados a ouvir o bom pastor, a seguir os seus passos, afinal, ele sempre nos conduzirá às verdes pastagens. Não sei se vocês se recordam da última oração, a oração depois da comunhão do domingo, dizia assim: para que o pastor nos conduza aos prados eternos. Seguindo o Senhor, sabe para onde nós vamos? Para o céu. Esse é o desejo do coração do bom pastor, que a nossa vida seja conduzida para a eternidade. Então, por favor, grave essas palavras: conhecer, ouvir, seguir. Agindo assim, nós seremos parte integrante do redil, do rebanho do bom pastor. Esse é o convite que eu faço a você, é o convite que eu faço também a você que nos acompanha aí na sua casa. Escreve aí no seu diário espiritual, escreve e cola lá na porta da sua geladeira esses 3 verbos: conhecer, ouvir, seguir. Só desse jeito nós seremos sustentados pela mão do Senhor. Jesus disse no Evangelho que aquele que é ovelha do seu rebanho não será arrancada dele. Nós não seremos arrancados das mãos do Senhor, tampouco das mãos do Pai. Ele mesmo afirma: afinal, Ele e o Pai são um, e nós só não seremos arrancados das mãos do Senhor se a nossa vida for conduzida pela intimidade, que é o conhecimento, pela obediência, que é a escuta, e pela fidelidade, que é o seguimento. Façamos assim. Permitamos que o Senhor seja de fato o Senhor das nossas vidas, sustente os nossos passos. Afinal, somos cristãos. Ouvimos na primeira leitura que a primeira vez que fomos chamados assim foi em Antioquia, quando os discípulos estavam pregando primeiramente aos judeus, depois começaram a pregar também para os gregos, e aí foram chamados de cristãos pela primeira vez. E cristão significa outro Cristo.
Quanto mais íntimos de Jesus nós formos, quanto mais obedientes nós formos, quanto mais fiéis nós formos, mais semelhantes a Jesus nós seremos. E seremos de fato cristãos. Viver com dignidade e praticar o que é digno deste nome. Mas você pode dizer assim: padre, eu não consigo sozinho, é difícil, a vida é difícil, existem tantas lutas, dificuldades, tribulações, angústias. Eu sei, na vida dos discípulos também. Eles só estão lá em Antioquia porque foram dispersos de Jerusalém, lembra? Eles foram perseguidos em Jerusalém e por isso eles se espalharam. Eu sempre insisto nisso. Deus sempre vai fazer algo bom quando acontece algo ruim na nossa vida. É o que diz Santo Agostinho: Deus sempre tira do mal da nossa vida algo melhor, algo bom. A perseguição em Jerusalém levou os discípulos a pregarem o evangelho a outros lugares. Mas de que jeito nós conseguimos? Versículo 21 do capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos afirma de que jeito você consegue seguir, ouvir, conhecer, ser fiel, mesmo diante das dificuldades. Olha o que diz o versículo 21. E a mão do Senhor estava com eles. Permita que a mão do Senhor te sustente. Eu tenho certeza que nenhum vento contrário te impedirá de seguir. Nenhuma dificuldade fará o seu coração desanimar. Nenhuma tribulação levará a tua vida ao desânimo. Lembra sempre disso. A mão do Senhor me sustenta. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos transformar isso numa breve oração, pedindo ao Senhor que toque tão profundamente na nossa vida, na nossa história, que não haja espaço para desobediência, que não haja espaço para o distanciamento, que não haja espaço para o desânimo. Convença o nosso coração, Jesus, de que a tua mão nos sustenta, e se não for assim, nós nem queremos seguir em frente. O que nos move é a certeza de que tua mão me sustenta. E eu não me atrevo a caminhar se não for assim, sem teu amparo, sem teu apoio, Senhor. Toca em mim, Jesus. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiado em ti. Ó Virgem Maria, Mãe do bom pastor, Mãe do ressuscitado, convença o meu coração a ouvir a sua voz, a também ser escravo, servo da divina vontade. Assim seja. Amém.